Oi pessoal, boa tarde. Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o vídeo que eu vou gravar hoje é um pouquinho diferente, é sobre esse tema. Não sei se todos sabem, nós temos um filho autista, é o Gabriel, tem 6 aninhos. E eu vou contar um pouquinho sobre a descoberta do autismo e como nossa vida mudou. Bom, o Gabriel foi diagnosticado aos 4 anos, nós investigávamos desde 1 ano e meio, quando nós notamos algumas diferenças. E quando a gente teve o diagnóstico em mãos, por mais que a gente entendesse que havia algo diferente nele, foi um baque, né? E eu acredito que muitas famílias vivem isso, ter o diagnóstico ali na mão é um tanto doloroso, porque você se depara com alguns sonhos que você tinha, alguns projetos de futuro que você tinha para os seus filhos e você vai ter que adaptá-los, e isso dói bastante. E aí você se depara com o medo de uma sociedade preconceituosa, de uma sociedade que, por exemplo, hoje, dia 2 de abril, usa o tema para promover marketing, mas que não há inclusão, dos nossos governantes, que também não sabem sequer como lidar com a situação, do preconceito que os nossos filhos sofrem nas ruas, nas escolas, nos parques, e dos preconceitos que nós, famílias, também sofremos. Hoje eu me deparei com vários vídeos sobre o quão forte a mulher é, que a gente abre mão dos nossos sonhos, a gente abre mão das nossas carreiras, até mesmo das nossas vidas, em prol da vida dos nossos filhos. Sim, nós fazemos isso e eu parabenizo todas as mulheres que têm essa coragem. E somente Deus nos sustenta, porque não é fácil, não é romântico, não é legal, dói muito, é muito sofrido. Então, o dia 2 de abril, essa data, ela nos traz a conscientização, mas ela também nos traz a realidade do preconceito não só com os nossos filhos, mas também com a gente. Muitas vezes a gente se depara em não poder abrir que nós somos famílias atípicas, que nós somos mães atípicas ou pais, porque vai ter mais dificuldade de conseguir um emprego. Porque as pessoas acham que a gente é menos capaz ou que a gente tem um problema. E o nosso filho não é um problema, muito pelo contrário. Se o mercado soubesse, se o mundo soubesse o quão forte é uma família atípica, o mercado estaria bem diferente. O quão forte e quão adaptável nós somos a todas as questões. E aí eu quero trazer também a conscientização e a importância do pai. Porque para nós, mães, abrirmos mãos da nossa carreira, para nós abrirmos mão até mesmo da nossa vida para dedicar ao desenvolvimento dos nossos filhos, o pai precisa absorver uma pressão muito grande. Porque junto com o autismo vem despesas muito altas, com muitas vezes medicamentos, com terapias, enfim. Então, eu quero também trazer nesse dia 2 de abril a lembrança desses pais que absorvem a carga da provisão da casa sozinho, que antes era dividido com a esposa. A também trazer a dor que ele sente na aceitação, a dor que ele sente ao ter que abrir mão dos sonhos que ele tinha para os filhos, a abrir mão, muitas vezes, dele em prol do seu filho, porque a mulher geralmente é quem abre mão dos seus sonhos e da sua carreira, porque nós somos o consolo para os nossos filhos, nós somos o colo, nós somos o apoio e o pai é o provedor. Então é natural que na maioria das vezes isso aconteça, mas para isso acontecer, o pai ele precisa assumir uma barra muito grande, ele precisa ser o apoio da gente. Porque para a gente abrir mão dos nossos sonhos e das nossas carreiras em prol dos nossos filhos, também dói. A gente também adoece psicologicamente. E a gente precisa ser forte, mas a gente não consegue ser forte sozinha. Primeiro, a gente tem a dependência de Deus, que é quem nos sustenta. E segundo, quando a gente fala de rede de apoio, ela precisa começar dentro da nossa casa. Então, para eu ter uma rede de apoio fora, eu preciso ter dentro da minha casa. E a gente precisa construir isso juntos. Os governantes precisam entender e as pessoas precisam entender que tem que abrir as portas para que as famílias atípicas falem.
porque ninguém melhor do que as famílias atípicas para falar das suas particularidades. O autismo não é uma bolha onde você junta as crianças com TEA e eles vão se entender, porque cada criança tem a sua particularidade. Cada criança é individual. Cada criança tem o seu jeito de lidar com as coisas, com a sociedade, com as pequenas coisas do dia a dia. Dói quando a gente olha e atividades e tarefas simples para as crianças, para nosso filho, é uma tarefa que ele não consegue lidar sozinho, ele precisa de ajuda. Então dói muito. Dói quando a gente leva o nosso filho no parque e aí a gente precisa colocar um abafador por causa do barulho e as pessoas olham com olhares diferentes. Alguns olhares de admiração, outros olhares de preconceito, outros olhares de julgamento. Nossa, a criança tem autismo, tem sensibilidade auditiva e a pessoa traz ela para o parque. Sim, nós levamos porque isso é inclusão. Inclusão não é nós privarmos os nossos filhos dentro de casa por causa de barulho. Inclusão não é a gente tirar o direito das crianças de gritarem no parque porque o nosso filho tem sensibilidade auditiva. Inclusão é a gente adaptar para que ele conviva numa sociedade onde a maioria é típica. Isso é inclusão. Inclusão é quando a gente consegue levar para a sala de aula quais são as possíveis características dos nossos filhos, quais são os possíveis comportamentos que antecedem uma crise, quais são as particularidades que ele precisa ser observado. E a gente cobra muitas vezes da escola que ela seja inclusiva, mas como ser inclusiva se não tem capacitação? Às vezes dentro de casa não somos inclusivos. Às vezes, dentro de casa, nós tiramos o direito de um filho típico em prol do direito do nosso filho atípico. Eu não concordo com isso, eu já fiz isso, tá? Mas eu não concordo. Então, nesse dia de conscientização do autismo, eu trago essa reflexão de dar espaço às famílias atípicas, de trazer as suas experiências, como lidaram com os desafios, quais são os desafios que a gente está lidando no dia a dia, quais são as nossas conquistas. Eu costumo falar que uma família atípica é uma família de renúncia e conquista diária. São renúncias que nós fazemos todos os dias em prol da adaptação dos nossos filhos, mas são conquistas diárias que nós temos quando o nosso filho pede para ir ao banheiro. Quão alegre é isso? Vocês já pararam para observar o quão amorosos são as crianças com TEA? Eu nunca conheci um amor tão genuíno, um amor tão gostoso de se ver, um amor sem intenção, um amor sem preconceito, um amor que quando a gente briga pede abraço, porque a gente também dá bronca no nosso filho, a gente também ensina para ele o que é certo e o que é errado, a gente também precisa dizer não para ele e ele não gosta. E quando a gente conversa com ele duro para ele aprender, para ele entender, e a gente fala que está chateado pelas ações que ele fez, ele retorna para a gente com um abraço. A gente precisa ser grato a Deus em tudo dá graças. Então, ao mesmo tempo que dói a gente ter um filho neurodivergente, a gente tem que agradecer pela oportunidade de conhecer um amor tão genuíno. A gente tem que dar graças a Deus por, através do nosso filho, a gente se alegrar com as pequenas coisas do dia a dia. Quem se alegra em ver um filho escovando os dentes sozinho? Quem se alegra em ver um filho tentando fazer a sua higienização sozinho? Quem? As famílias atípicas. Porque essas pequenas coisas para os nossos filhos é dificultoso. Quem se alegra em ver uma criança sabendo contar de 1 a 3? Uma criança de 6, 7 anos. As famílias atípicas, porque sabe o quão doloroso e o quão custoso foi chegar até esse momento. Então eu trago essa reflexão no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que a gente tenha
o pulso da conscientização, que a gente cobre, mas que a gente também enxergue a realidade. Muitas vezes, a falta de conscientização está dentro de casa, quando a gente ainda nega. A gente ainda esconde. Por quê? Porque a gente tem medo do julgamento, porque a gente tem medo do preconceito. A gente precisa encarar isso de frente. Aqui atrás, eu tenho uma mensagem que é Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu me apeguei a essa palavra bíblica porque muitas vezes nos falta coragem, muitas vezes nos desanima quando a gente tem uma situação de preconceito. E muitas vezes existem situações que o preconceito está mais em nós do que em quem provocou, tá? Porque a gente já está nessa defensiva. Então, a gente também precisa abrir a nossa mente e entender que, às vezes, tem olhares que não são de preconceito, mas de admiração. Às vezes, tem comportamentos que não são de preconceito, são de proteção. Às vezes, as pessoas tentam proteger o nosso filho de um barulho, de enfrentar uma fila, porque entende a condição dele. Isso, para mim, é um preconceito. Eu preciso ensinar o meu filho que ele vai, em alguns momentos na vida, ter que enfrentar filas. Eu preciso mostrar a ele que se ele tem a sensibilidade auditiva, ele precisa usar o abafador e não o mundo inteiro calar a boca ou parar de gritar, porque o mundo é barulhento, o mundo grita. E quando ele crescer, ninguém vai parar porque ele tem sensibilidade auditiva. Então, a gente precisa começar a se unir, nós famílias atípicas, e começar a tentar levar as nossas experiências e as nossas conquistas diárias dentro de casa, porque é onde nós mais temos conquistas. Claro que com a ajuda das terapeutas, nós não nascemos sabendo ser família atípica, a gente aprendeu. A gente teve que aprender com a dor, a gente teve que buscar conhecimento, a gente teve que buscar ajuda. E se nós já temos tudo isso, por que não nos unimos para conscientizar o mundo, para ajudar as professoras a entenderem esse mundo? A gente precisa se unir, porque se a gente continuar dependendo da sociedade e dos governos, isso não vai acontecer. Porque tudo é pago. A gente precisou pagar para ter conhecimento. A gente precisou pagar para a gente saber lidar com os nossos filhos. E aí, diariamente, dentro de casa, a gente foi aprendendo cada dia mais. Então, que a gente leve esse conhecimento. E não fique só cobrando um governo que não vai dar. Que só usa o tema do autismo no dia 2 para promover marketing para ele próprio. E para as empresas também. Então, nesse dia 2 de abril, não somente os nossos filhos sofrem preconceitos, não somente os nossos filhos não são incluídos, nós, famílias atípicas, também sofremos preconceito, nós, famílias atípicas, também sofremos a falta da inclusão, porque nos acham incapazes de fazer qualquer outra coisa porque temos um filho neurodivergente. E não é bem assim. Nós somos fortes, nós somos corajosos, nós temos um Deus que nos sustenta e nós somos uma família unida, que cada dia busca a inclusão e busca mostrar que os nossos filhos neurodivergentes, eles podem sim ser incluídos, eles têm capacidades, eles podem ir muito além do que muitos pensam. Um forte abraço, pessoal. Obrigada.